Amém, igreja? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmos 91. Glória Aleluia. a Deus. Salmo 91. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Salmos 91. Amém? Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Amém? Amém. Nós vamos ler do 1 até o 7. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu 1000 do teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler só até aí em nome de Jesus. Pai, aqui está a tua palavra. Espírito Santo, fica à vontade em nosso meio. Fala aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Ministra parte da tua noiva que se reúne neste lugar. Espírito Santo, fica à vontade. Deus, já o repreendo todo o levante de Satanás, para que qualquer coisa que ele intentar fazer nessa noite, para que a palavra de Deus não faça aquilo que ela já foi preparada para fazer aqui nessa noite. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade. Fala conosco em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Este salmo, irmãos, ele é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, né? Muitos já até decoraram esse salmo. Tem muitas casas que fica a Bíblia aberta, né, nesse Salmo 91, e fica até aquela página amarelada. Hã? Decorando a casa. Decorando a casa, né? Isso mesmo. Fica ali aquelas páginas, né, amareladas ali, pensando que só por a Bíblia estar aberta ali vai acontecer alguma coisa. Né? Nós sabemos que não, isso é superstição, né? A palavra do Senhor, ela só acontece quando ela entra em nossa vida e nós a praticamos. Fora isso, não tem, né, mistério nenhum envolvendo uma Bíblia aberta no salmo poderoso desse dentro de casa. Amém? Este salmo também, muitos pensam que ele foi escrito por Davi, porque Davi foi um dos que mais escreveu salmos na Bíblia, né? Mas não se tem certeza, mas ao que parece, ao que tudo indica, esse salmo foi escrito por Moisés. A maioria dos salmos também que tem na Bíblia, normalmente são salmos do homem para Deus, né? O homem glorificando a Deus, o homem pedindo socorro a Deus, mas esse salmo, particularmente, é de Deus falando para o homem. Olha que maravilha, né? Esse salmo, a palavra dele, tudo que ele fala, a gente vai percebendo que é Deus falando para o homem, é Deus ministrando a mente e ao coração do ser humano. Então, o salmista, ele mostra aqui que esse salmo, diferentemente dos outros, que normalmente é da criatura para o Criador, esse é do Criador para a criatura, para cada um de nós. Amém? Então, quando nós lemos, principalmente do versículo 3 em diante, né, que nós lemos aqui: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas, e você vai lendo aqui esses versículos, você vai percebendo quantas promessas maravilhosas para nós. Quantas promessas, né? Deus dizendo para a nossa vida profeticamente, Deus falando para nós tantas promessas boas, tantas promessas maravilhosas, Ele falando aqui para as nossas vidas.
Mas você vai perceber que esse salmo, quando ele começa, ele não começa com promessa. Ele não começa com palavras bonitas. Por quê? A maior parte da palavra de Deus, elas são condicionais. Tem sempre um se. Olha só, por exemplo, Isaías 1:19. O que fala lá? Se quiseres me ouvir, se quiseres. Então tem um se. A palavra de Deus está lá, pronta para te abençoar. Mas você precisa querer. Você precisa querer. Então vai, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Segundo Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Olha o se. Se quiserdes e me ouvirdes. Se o povo que se chama pelo meu nome. E aí ele vai falando o que você precisa fazer. Você precisa se humilhar na presença dele. Você precisa orar a ele, né? Você precisa se afastar dos seus maus caminhos. Se você fizer tudo isso, olha as bênçãos sobre sua vida. Ele fala que ele vai te ouvir. Ele vai curar. Ele vai fazer grandes milagres na nossa vida. Separei aí em Deuteronômio 28, 1 e 2, que fala assim: e acontecerá que, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor, seu Deus. Está entendendo, queridos? É tudo condicional. Se você quiser, a palavra de Deus está cheia de promessas para a nossa vida. Mas também tem coisas que nós precisamos atentar para fazer. Porque a palavra de Deus, ela é muito dinâmica. Nós não podemos simplesmente nos assentar e ouvir e achar que está tudo bem, não. Nós precisamos tomar algumas atitudes. Nós precisamos nos atentar para alguma coisa. Porque o Senhor quer de nós um culto racional. O que é isso? É um culto que nós vamos usar a nossa mente, né? Prestar atenção, né? Segurar, porque às vezes, irmãos, eu não sei o que você está pensando, mas Deus sabe. Talvez vocês estão aí olhando para o meu rosto aí, mas sua cabeça está lá na sua casa, sua cabeça está em outro lugar, no seu trabalho, não sei onde. Por isso que o Senhor, Ele quer de nós um culto racional, que nós estejamos realmente prestando atenção na palavra dEle que está sendo exposta e decididos a praticar. Porque a palavra do Senhor também nos fala que nós só ouvirmos e não praticarmos, nós estamos enganando a nós mesmos, né? Estamos fazendo o papel de todo. Então o Salmo do Senhor, o Salmo que está na palavra do Senhor, começa nos dando condições, né? Para que as bênçãos se cumpram na nossa vida. Então, qual que é a primeira condição que ele fala? Qual que é a condição? Ele fala assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que é habitar? Ele fala, aquele que habita no esconderijo. Habitar no esconderijo é habitar na presença de Deus. É estar na presença de Deus. O esconderijo do Altíssimo, que quando ele está falando, ele está se referindo lá ao tabernáculo, no Santo dos Santos, onde quem entrava era apenas um sumo sacerdote uma vez por ano. E eu quero passar um pedacinho aqui rapidinho, só para vocês entenderem mais ou menos como que isso funcionava. Amém. Só um minutinho. Glória a Deus. Para vocês entenderem como que era o tabernáculo, né? Que era a presença de Deus na terra, quando os homens estavam partindo. Estamos no deserto de Arafá, Então, e aqui nós temos uma réplica do tabernáculo em tamanho real. E eu quero apresentar para vocês as peças, para que a gente tenha uma noção do tamanho de cada peça. Essas réplicas são do tamanho original. Quando o ofertante vinha e trazia a sua oferta, antes
do sacerdote recebê-la, ele precisava lavar as suas mãos. Então aqui nós temos o lavatório, ou a pia de bronze, que era utilizada para o sacerdote lavar as suas mãos e os seus pés. Aqui nós temos o altar do holocausto, que também era feito de bronze, e aqui então era oferecido. Então aqui era queimada a oferta. Para a gente ter uma ideia, ele era quadrado, né? Todos os seus lados têm aí a mesma dimensão. Lá à frente está o portão, por onde o ofertante entrava aqui para trazer a oferta. Agora nós vamos nos aproximar aqui do tabernáculo propriamente dito, que era uma tenda coberta. Para a gente ter uma noção do tamanho, né, da altura, veja só, a altura que era essa tenda. Então aqui ele entrava para a parte interna. Vamos tomar aqui o espaço aqui. E aqui nós temos 3 peças principais. Nós temos aqui a mesa dos pães, os pães da proposição, são 12 pães, cada um representando uma tribo de Israel. Ali nós temos a menorá, ou candelabro, que é uma peça de ouro batido, única, que tem 7 copas, né? Não estava 7 lamparinas, era uma peça única. E aqui nós temos a representação do sacerdote. Aqui ele sem a veste sacerdotal, assim como a veste de um levita, e aqui ele vestido já com a veste do sumo sacerdote, com o peitoral e o éfode, que eram parte das suas vestes, as campainhas que ele utilizava também. Aqui nós temos o altar do incenso, que era utilizado para queimar incenso, todo feito em ouro. Aqui ele queimava incenso de manhã e de tarde, todos os dias. E uma vez por ano ele queimava incenso, colocava aqui a fumaça para esse último local aqui, que é o lugar santíssimo. Depois que o local estava cheio de fumaça, ele entrava, abria essas cortinas, como nós estamos vendo, e entrava para o lugar santíssimo, uma vez por ano. E ele vinha aqui fazer 2 sacrifícios, um por si mesmo e um pelo povo de Israel, pela nação. Ele entrava aqui sem aquela veste de sumo sacerdote, entrava com a veste mais simples e aqui ele oferecia o sacrifício. Ele aspergia o sangue sobre o propiciatório, que é essa peça, onde tinha 2 querubins, né? Tudo aqui era feito em ouro. E aqui dentro da arca nós temos as 2 tábuas, ficavam aqui as 2 tábuas da lei, uma porção do maná, que caía todos os dias, né, para a alimentação do povo, e a vara florescida de Arão, que ficava nessa peça, que era a arca, toda em material de ouro. O tabernáculo, como sabemos, representa especialmente Jesus e todo o seu sacrifício. Ele abriu a porta novamente para o homem entrar à presença de Deus. Mas também representa o próprio homem. O pátio representa o corpo, o lugar santo representa a alma e o lugar santíssimo representa o espírito. Aqui é onde nós entramos definitivamente em contato com o nosso Deus. Então essa é a representação do tabernáculo aí em tamanho real, com toda a sua representação e a sua grandeza. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu passei isso aqui só para os irmãos terem uma ideia, né, do que é o tabernáculo. Na verdade, ele falou ali que só a Arca da Aliança representava Cristo. Eu não concordo com isso não, porque todo o tabernáculo representava Cristo. Mas, infelizmente, nós não temos tempo para falar isso agora. Então, eu quero que você foque nesse momento só a respeito do Santo dos Santos, que é o que nós estamos falando aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quando o autor escreveu isso, ele estava pensando lá no Santo dos Santos, porque é o único lugar onde que só o sacerdote podia entrar, ninguém mais tinha acesso. E o sacerdote só podia entrar ali uma vez por ano, para pedir a Deus para perdoar o pecado do povo, né? E o povo ficava lá fora no pátio, onde tinha aquela pia que eles lavavam a mão. O povo ficava, aliás, ali já era uma parte do pátio, mas podia entrar só algum tipo de pessoas. Tinha muitos tipos de pessoas que não podiam entrar. Por exemplo, os impuros não podiam entrar. Se tivesse alguma doença, não podia entrar. Então o povo ficava espalhado ali organizadamente, a tenda deles, do lado de fora ali
no tabernáculo, e eles ficavam observando que quando o sacerdote ia lá e na Arca da Aliança, colocava lá o sangue, fazia todo o simbolismo ali, aí subia aquela fumaça, né, aquela nuvem de fumaça lá, e lá fora eles viam que Deus tinha aceitado, né, aquilo que eles tinham oferecido pelo sacrifício e perdoado os pecados dele uma vez por ano. Uma vez por ano. Mas aí a palavra do Senhor vem nos falar que o véu do templo se rasgou quando Jesus morreu na cruz. E esse véu do templo que estava lá no Santo dos Santos, ele tinha mais ou menos 18 metros de altura e 12 centímetros de espessura. Era um véu que ninguém conseguiria. A gente fala véu, talvez a gente pense em coisa fininha, assim, não. Eram cobertas, né? Eram coisas feitas de pele, de animais, coisas que não dava para rasgar. Flávio José falou que colocaram já, né, para tentar. O cavalo puxava para lá, outro para cá, não conseguiria rasgar aquele véu. Mas a palavra de Deus fala que aquele véu foi rasgado de alto a baixo. Foi rasgado de alto a baixo, ou seja, foi Deus que rasgou aquele véu. E sabe por quê? Naquela época, quando os filhos morriam, os pais rasgavam sua roupa. Nós temos vários exemplos disso na Bíblia, né? Do pai ali rasgando sua roupa em sinal de tristeza. Em sinal, né, de tristeza profunda no coração. E naquele momento, Deus demonstrando a tristeza profunda do filho dele morrendo na cruz. E ele rasga o véu de cima a baixo. E a palavra de Deus vem nos falar isso. E sabe o que isso quer dizer para nós, queridos? Que hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos toda hora. Não mais uma vez por ano. Não mais em algum momento determinado. Não. É todo momento. Nós temos acesso ao Santo dos Santos. A pergunta agora é: você tem ido até o Santo dos Santos? Glória a Deus. Você tem estado no Santo dos Santos? Porque é isso que o salmista está falando aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E habitar, queridos, é o quê? É morar. Você não vai passear só no Santo dos Santos. Você não deve, né, entrar lá só quando você precisar da ajuda do Senhor. Você não deve entrar lá só de vez em quando. A palavra é bem clara que aquele que habita. Não é visita. Quem vai visitar não tem compromisso. Se eu vou te visitar na sua casa, não tem compromisso com suas contas. Eu não tenho nada a ver, né? Se eu vou visitar, eu não tenho que pagar sua água, sua luz, suas contas que você tem na sua casa. Não, eu estou te visitando. Se eu estou te visitando, eu não tenho responsabilidade nenhuma com as coisas que acontecem dentro da sua casa. Agora, quando a gente mora, não. Quando a gente mora, a gente tem responsabilidade. É isso que o Senhor está querendo falar com você e comigo nessa noite. Ele está te chamando para habitar na presença dele. Ou seja, ele quer que você tenha compromisso com ele. Ele quer que você tenha responsabilidade com ele. Ele quer que você tire das 24 horas que ele te dá por dia um momento para estar na presença dele, para orar, para ler a palavra. Mas as suas atitudes durante o dia a dia é de quem habita no esconderijo do Altíssimo. Né? As suas atitudes, o seu jeito de falar, o seu jeito de agir e reagir precisa ser de quem habita no esconderijo do Altíssimo. Né? Então, aquele que vive em comunhão com o Senhor. É isso que a palavra está querendo nos dizer. Eu coloquei aqui o que a Bíblia amplificada, como que ela fala, o Salmo 91:1, ela fala assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo permanecerá estável e descansará à sombra do Deus Todo-Poderoso, cujo poder nenhum inimigo pode suportar. Olha que bênção. Então, quando você habita no esconderijo do Altíssimo, as promessas do Senhor vão te seguir. As promessas do Senhor vão estar na sua vida. Glória a Deus. Né? Nós precisamos, queridos, habitar, porque se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir reagir a tudo, as pressões do dia a dia, as pressões do cotidiano. Nós não vamos conseguir reagir com
como realmente deveria reagir um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Verdade. Se nós não habitarmos com o esconderijo do Altíssimo, as propostas de Satanás para nossas vidas, ou as armadilhas dele para nossas vidas, nós vamos acabar caindo nelas muito facilmente. E talvez até na inocência, porque não estamos habitando no esconderijo do Altíssimo. Não estamos aptos para entender quando o Espírito Santo fala conosco. Opa, não faz isso não. Opa, não passa por aí não. É tanta coisa até mínima, né, que ele fala com a gente. Verdade. É coisas talvez mínimas, né? Não faz isso não passa por aí não, ou faz isso agora, liga para fulano agora, recebe, sabe? São coisas simples que ele vai nos comunicando quando nós estamos na presença do Altíssimo. Aqui continua falando assim: certamente ele te livrará do laço do passarinheiro. Olha que interessante. Se ele está falando que ele te livrará, quer dizer que vai haver laço. O passarinheiro vai armar laço para mim e para a sua vida. Mas aí a palavra dele vem falando que ele vai nos livrar do laço do passarinheiro. Glória a Deus. O que seria isso, né? É quando você está na presença do Altíssimo, quando você está habitando na presença do Senhor, as pessoas começam a se incomodar com você. Não, mas você vai no culto hoje de novo. Não, mas você vai de estudo bíblico hoje de novo. Não, todo dia tem culto na sua igreja. Não, todo dia você tem que parar para ler a Bíblia. Não, todo dia você tem que parar para orar. São coisas que as pessoas começam a se incomodar com a sua vida. Coisas que talvez ela não tenha nada a ver com isso, mas está se incomodando com você. Né? E se você não estiver habitando no esconderijo do Altíssimo, muito provavelmente você vai se incomodar com aquela pessoa que está incomodando com você. E uma outra coisa que eu queria falar aqui, uma outra verdade, né, que o Senhor vem nos falar nessa noite. Ele fala assim, que ele nos livrará do laço do passarinheiro. O passarinheiro, ele nunca quer pegar um passarinho qualquer. Amém? Ele não quer pegar uma pomba rolinha, né? Assim que eu já peguei essa pregação uma vez, você até me falou. Você deu até outro exemplo lá, que eu não lembro agora. Acho que foi sabiá que você falou. Não lembro. Pardal, né? Ninguém quer pegar um passarinho qualquer, um passarinho né, de qualquer, não. Eles querem um passarinho que tem valor, né? O passarinheiro, normalmente, ele arma ali aquele laço para pegar um passarinho que tem valor. E muitas vezes a gente começa a falar assim: estão falando de mim na igreja. Estão se levantando contra mim. Gente, o Senhor está falando nessa noite. Tem passarinheiro que vai querer te pegar. Mas é para quê? O passarinheiro não pegava o passarinho para matar, não. Eu pegava o passarinho para quê? Pegava não, pega, né? Pega o passarinho para quê? Quer os melhores e quer pegar para prender numa gaiola. É isso que o Senhor vem trazer para mim, para a sua vida nessa noite. Satanás, ele vai querer armar, colocar armadilhas para você. Se ele pudesse, ele matava. Mas como Deus não permite ele te matar, ele vai criar armadilhas para te parar. Sabe? Para tentar atrasar a sua vida, para tentar atrasar seu crescimento, seu amadurecimento no Senhor, para não deixar você avançar. Principalmente se você começar a falar: não, eu vou começar a orar todo dia a partir de agora. Eu vou começar a ler a Bíblia todo dia a partir de agora. Não, você pode ter certeza que Satanás vai começar a enviar, né, aqueles passarinheiros para querer te parar. E é coisa simples, irmãos. Né? Eu vivo falando isso aqui, e eu não estou falando de forma pejorativa, não. Mas são coisas simples. Igual tem um livro que fala: se ocupado demais para deixar de orar. É porque são coisas simples. Eu estou trabalhando demais, eu não consigo tempo para orar. Eu não consigo tempo para ler a Bíblia. Eu estou... irmãos, mas tem um louvor, né, que fala, né, se desliga da tomada, não prega, não canta, não faz mais nada. Né? Então a gente tem que lembrar que Deus é que está nos dando, né? Quem está ligando a gente nessa tomada aí é o Espírito Santo, é Deus. E a gente precisa sim se esforçar para tirar um tempo para ler a Bíblia. A gente precisa sim se esforçar para tirar um tempo para orar, para buscar o Senhor, para nós aprendermos o que Ele quer de nós, para nós aprendermos, para nós crescermos. Participar de estudo bíblico é bom demais para você aprender. Né? Aqui nós temos toda terça-feira
certo? E aqui é um momento que a gente estuda e que a gente abre aqui para perguntas, né? Então é um tempo de Deus para as nossas vidas. Então, você precisa acreditar que o Senhor vai te livrar, porque vão acontecer esses momentos. A segunda profecia está no versículo 4. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Deus está dizendo que Ele vai te proteger, que Ele vai te cobrir, e nenhum mal vai te acontecer. Ele está falando que Ele não vai deixar que o frio pegue você, o esfriamento espiritual, né? Ele não vai permitir que esse esfriamento do inimigo te alcance, porque a palavra do Senhor fala que até Jesus voltar vai haver esfriamento. E se vai haver esfriamento, é no nosso meio, é no meio de alguém que já foi quente. Então, vai ter esfriamento. Mas a palavra do Senhor está falando aqui, que se você estiver escondido no esconderijo do Altíssimo, Ele vai te proteger desse esfriamento. Ele vai te proteger de doenças. Ele vai te esconder. Irmãos, eu estava escutando uma profecia nessa manhã, e o irmão estava profetizando que ainda esse ano, antes da virada do ano, vai chegar uma outra doença. Ele profetizando que era Deus falando, que vai chegar uma outra doença, que vai apertar a terra de novo, vai apertar a terra toda. Mas o Senhor dava um alívio para os que eram dele. Ele falava assim, aqueles que são meus, eu vou proteger. Você sabe, né? A gente sabe que a gente passou pela Covid, quantos que morreram? Mas nós permanecemos. É porque nós somos fortes demais? Não, é porque o Senhor estava conosco e nos guardou, porque Ele tinha promessas ainda para realizar na nossa vida, porque Ele ainda tinha coisas para fazer na nossa vida. Então Ele nos guardou, e agora Ele continua falando, não temas, porque eu estarei com você. Glória a Deus. Né? A palavra dele vai se cumprindo na nossa vida. E Ele fala ainda essa noite, né? Para você não se preocupar se está levantando algum gigante na sua vida, porque Ele é Deus. Ele é Deus que tem o controle da sua vida na palma das mãos dele. Ele é Deus que tem o controle da nossa vida nas mãos dele. Nada que acontece conosco, Ele está passando despercebido para Deus, não. Às vezes a gente está passando por momentos difíceis e a gente pensa, será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Está tão difícil esse caminhar, está tão difícil isso que está acontecendo, está tão complicado isso na minha vida, será que Deus não está vendo? Sim, Ele está vendo. Ele está vendo. Hoje mesmo eu fui receber uma pessoa ali na rua e ele falou comigo assim, nossa, mas você está com esse problema no joelho até hoje? Eu falei, estou, até hoje. Ele falou assim, é Deus que está te provando. Eu falei assim, é Deus que está me provando? Ele falou assim, você está falando de você mesmo ou é de Deus? Ele falou, não, de mim mesmo. Eu falei, ah, tá. Ele falou, não, Deus está te provando, porque eu creio que Ele vai te dar vitória. Eu falei, eu também creio que Ele vai te dar vitória. Também creio nisso. Então, assim, mas o jeito que ele falou foi um jeito meio estranho, assim, sabe? Mas eu não entrei no assunto não, porque eu confio no Deus que eu sirvo, né? E a palavra fala, né? Seja lá a forma que tiver, a circunstância que tiver, né? Ele está comigo, Ele está conosco, Ele está com cada um de nós. Nós não podemos, né, simplesmente, tá ruim, eu vou desistir, tá ruim. Não, tá difícil. Glória a Deus, eu continuo caminhando, eu continuo acreditando que se for da vontade dEle, na hora certa vai vir. E tudo acontece na hora de Deus. E eu vou falar aqui mais um versículo, e aqui eu encerro. Só ver as horas aqui, amém. Versículo 7, fala assim, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Às vezes a gente pensa isso de várias formas, né? Mas uma das formas que o Senhor me colocou no coração é assim. Quantas pessoas você conhece que estavam caminhando a mesma caminhada que você e hoje não está mais? Quantas pessoas que você conhece que saíram mesmo e falam assim, eu, igreja, nunca mais. Nós temos que tomar cuidado com isso, né, irmãos? Porque a gente precisa participar de igreja. A gente precisa congregar. Sabe por quê? Porque a igreja foi Jesus que criou. E Jesus criou a um preço tão alto. Então nós precisamos sim. Ele é o cabeça. E nós somos membros do corpo de Cristo. Então nós precisamos estar congregando. Precisamos nos deixar gastar. Né?
Para quê? Para louvar ao Senhor. Muitas coisas na nossa vida nós vamos conseguir dentro da nossa casa, a partir da nossa oração, do nosso jejum, da nossa comunhão com Deus. Mas muitas coisas o Senhor vai nos entregar dentro da igreja. Muitas coisas é na igreja que Ele vai te dar. A sua bênção vai chegar dentro da igreja. Dentro da igreja também, irmão, você passa muita raiva. A verdade é essa. Passa muita raiva. Né? Não tem nenhuma igreja perfeita nessa terra, não. Nós também não somos perfeitos, né? Nós estamos caminhando à busca dessa perfeição, mas nós só vamos alcançar essa perfeição quando nós sairmos desse corpo. Porque esse corpo terreno, ele nunca vai ser perfeito. Só quando ele for, né? Aquilo que é corruptível, eu perdi essa palavra. Aquilo que é corruptível, que é o nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, né? É que nós vamos conseguir ser perfeitos diante de Deus. Mas enquanto estamos nesse corpo, não vamos não. Mas é por isso que nós precisamos congregar. Porque enquanto nós estamos na igreja, nós estamos adorando, nós estamos fazendo a vontade do Senhor, nós estamos fortalecendo uns aos outros, nós estamos sendo fortalecidos, e assim o tempo passa, o Senhor vai nos abençoando, e as bênçãos do Senhor vai nos alcançando. Amém? Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Que você leve com você essas poucas palavras aqui, de estar habitando na presença do Senhor. Né? De não apenas passar por ela, não. Mas se permita a presença de Deus na sua vida todos os dias. Né? Permita a presença do Senhor na sua vida. Procure mesmo habitar na presença do Senhor. E todas essas promessas que nós lemos aqui e muitas outras farão parte da sua vida. Porque a palavra de Deus fala que Deus ele é fiel à sua palavra. Glória a Deus. Tem louvor aí que fala aí, né? Que Deus é fiel a mim. Não, Ele não é fiel a mim. Ele é fiel à sua palavra. E se eu estou andando na palavra, fazendo a vontade dEle, buscando fazer a vontade dEle, aí nós vamos participar dessas bênçãos. E sim, a fidelidade de Deus, através da palavra, vai estar na nossa vida. Amém? Amém. Graças a Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor.